Casa da Acolhida. Estamos aqui em mais uma oportunidade, dando sequência ao estudo da obra Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição que nós vamos abordar hoje é a número 4. O título é Cada Qual. Vamos à leitura. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Esse é um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre pode, com mais largueza, amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante, e o fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades múltiplas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no âmbito geral, no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Estas são as colocações do nosso benfeitor Emmanuel. E fazendo aqui uma relação, aqui, uma menção aqui ao trecho da carta de Paulo aos Coríntios, né? Ora, diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Emmanuel explica isso aqui para a gente no final do texto. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus, o merecimento apresenta valores múltiplos, a capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino, que sustenta as criaturas, é substancialmente o mesmo. Então vamos começar por isso aqui, né? O Espírito Divino, que sustenta as criaturas, é substancialmente o mesmo. Olha, todos nós temos como sustentáculo, né, o Deus nosso Pai, Criador de todos nós, que nos provê com oportunidades, com possibilidades iguais. As situações, elas são diferentes com o passar do tempo e com a variação, né, de cada um de nós, porque nós vamos fazendo escolhas diferentes. Então, às vezes, aquilo que
me atrai, me agrada, não agrada, né, aquela pessoa que convive comigo, não agrada meu filho, não agrada né, minha companheira, minha esposa, né, pessoas muito próximas, com afinidades e com gostos diferentes. Então, o que talvez me atrai ainda é uma coisa que está ligada muito à materialidade e que não é, às vezes, a mais correta. Com isso, eu vou errar, né? Eu vou fazer algumas coisas que vão atrasar o meu caminhar. Então, daí eu vou precisar de uma nova oportunidade para repetir aquilo que eu ainda não consegui aprender, né? Mas, veja bem, o Espírito que sustenta as criaturas, o Espírito Divino, é substancialmente o mesmo, né? Então, esse Espírito Divino, ele vem nos concedendo oportunidades das mais variadas, diferentes dons, graus diferentes de inteligência, tudo isso, a capacidade, aqui diz também que a capacidade é fruto do esforço de cada um, sem dúvida nenhuma, né? Nós vemos pessoas que trabalham incessantemente, que estudam incessantemente, estão procurando se melhorar incessantemente, buscando coisas novas, buscando a todo tempo alguma coisa para fazerem, né, aproveitando ao máximo o tempo precioso de que elas foram contempladas, ou que nós somos contemplados aqui, né? Passo que outros acabam desperdiçando ou fazendo mau uso desse tempo que Deus nos concede. Então cada um utiliza a vida, o tempo de uma maneira diferente, né? E por isso, por essas escolhas, aí a gente precisa dessa diversidade. E outra coisa, nós temos por objetivo crescermos e nos tornarmos espíritos puros, né? A finalidade da nossa criação foi para que nós possamos, ao longo das experiências, crescermos e nos tornarmos espíritos puros. E assim, com o passar dessas experiências, né, e com adquirir aprendizados, nós colaboramos com a criação, nós colaboramos com Deus nesse processo de criação e de auxílio às criaturas. Veja só, a variação dos dons, né, que é citada aqui no texto também. Nós, nas experiências que temos aqui, nas encarnações diversas que nos são concedidas, nós trazemos capacidades de uma encarnação para outra, né, coisas que nós vamos acumulando como experiência e como sabedoria. Então hoje eu vejo aqui uma pessoa tocando violão, e isso me encanta, mas eu ainda não consigo tocar. Mas a música me encanta tanto que eu vou me esforçando para aprender, né? E aí, esse esforço é tão grande que eu consigo aprender, e por tanto gostar daquele instrumento, eu vou adquirir um conhecimento, uma leveza, uma propriedade para tocar aquele instrumento, e eu vou levar isso para sempre. Tudo aquilo que a gente adquire, né, a gente conquista, a gente constrói, em termos de conhecimento, em termos de experiência, a gente leva isso conosco. Isso são aquisições do espírito. E aí, numa outra oportunidade,
como eu gosto muito da música e eu gosto muito do instrumento, eu vou ter, numa outra encarnação, às vezes, uma facilidade para lidar com aquele instrumento, ou vou prosseguir ali aquilo que eu comecei numa das existências passadas, que é desenvolver o aprendizado daquele instrumento que eu tanto gosto, porque eu fiz aquilo com tanto zelo, com tanto carinho, com tanta dedicação e para o bem, que eu posso continuar numa outra oportunidade aprendendo mais e mais e fazendo com que esse conhecimento meu ele gere também satisfação, frutos para outras pessoas, né? A forma com que eu vou tocar aquele instrumento vai ser tão bonita e vai falar tão bem aos ouvidos e aos corações daqueles que estão escutando, que, né, como não chamar isso de um dom? Então, uma facilidade que a gente tem, alguma coisa, são aquisições que a gente já vem acumulando, que a gente traz para continuar desenvolvendo, né? E esses dons, eles são muito variados. Então, a gente tem o dom, às vezes, de cantar, de tocar um instrumento, de desenvolver alguma tarefa, alguma habilidade que a gente traz. Então, são aquisições que a gente já vem construindo e nessa presente encarnação, a gente coloca ela em prática com uma facilidade um pouco maior, né? E lembrando que quanto mais a gente coloca isso a favor do bem, da ética, mais êxito a gente tem com os nossos empreendimentos. Então, Deus nos concede diversas oportunidades para nos tornarmos espíritos puros, né? Deus, a gente, quando fala dele, pelo limitado conhecimento de que nós temos, nós falamos com algumas características, né? Que ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente fala da justiça e do amor, infinitamente justo e bom, enfim. Mas falando, né? Inteligência suprema, ele incentiva com isso para que você se torne um espírito puro, né? Para um espírito mais elevado, que você busque conhecimentos, tanto um aprimoramento moral, quanto conhecimentos intelectuais, né? Aquisições intelectuais. Então, Deus, nas existências ou nas encarnações em que Ele nos concede, o tempo que nós temos, Ele nos concede para direcionarmos de acordo com aquilo que nós entendemos que vai ser mais proveitoso para nós. É o nosso livre-arbítrio. Tem pessoas que fazem bom uso desse tempo, né, estudando, aprendendo, buscando novos conhecimentos, trabalhando, servindo. E outras pessoas, né, nós já comentamos isso aqui, às vezes elas deixam passar essa oportunidade e aproveitam pouco essa preciosidade desse tempo que nos foi concedido, né? Então, todos nós temos alguma capacidade, todos nós temos alguma possibilidade. Quem fala que não tem como servir, como não tem como ajudar, ou tem que esperar algum momento para fazer alguma coisa, né, ainda está falando com um certo equívoco, porque, olha, ele dá o exemplo do doente. Você pensa bem, o que uma pessoa doente pode fazer? E a gente, refletindo sobre isso, a gente vai responder muita coisa. Ela pode dar o exemplo dela da resignação e da paciência
para aqueles que estão em torno dela possam observar e aprender com isso. Nós já tivemos a oportunidade de observar pessoas que estão aí com a saúde gravemente comprometida e tem a beleza da fé, da resignação, da confiança no mais alto. E muitas vezes a gente tem a oportunidade de observar outros que por tão pouco, por tão pequena dificuldade, por tão pequena limitação, eles lamentam, blasfemam, se revoltam e são maus exemplos, né? Logicamente, respeitando a dor e a dificuldade de cada um. O que pode parecer para a gente uma pequena dificuldade, às vezes para o companheiro que está encaminhado aqui ao nosso lado, é uma dificuldade extrema. Então, respeitando essa fala nossa, respeitando muito o nosso companheiro de caminhada, porque às vezes uma dificuldade enorme que eu tenho para um companheiro nosso, né, um companheiro meu aqui de caminhada, é uma coisa simples, que ele superaria com extrema facilidade. Então, a bondade divina nos concede a todo momento essas bênçãos de exercitar o tempo e o conhecimento que a gente vem adquirindo em nosso favor e em favor do próximo. E esse texto, ele continua falando questões de riqueza, de pobreza, né, da forma daquele que administra bem e tem a capacidade de trabalhar com isso em favor do outro. Tem vários outros pontos que esse texto aqui nos traz, e no final ele faz uma observação muito interessante, peço até licença para reler, que o último parágrafo, que diz: repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. O que é a vontade divina? A vontade divina é a gente fazer o bem, fazer com humildade, com amor, fazer com respeito. E toda vez que a gente trabalha todas as questões da nossa vida com ética, com respeito e com amor, a gente tem bom êxito nessas tarefas. Isso, eu acho que de tudo, se a gente conseguir trazer para nós um pouquinho disso, é um grande ganho, né? As lições que o Evangelho nos traz e os esclarecimentos que os benfeitores nos trazem são sempre nesse sentido de simplicidade e de amor. E se a gente consegue absorver esses ensinamentos, aí nós já conseguimos adquirir grandes conhecimentos. Vamos fazer aquilo que nos compete, aquilo que está ao nosso alcance, com amor, que o nosso Pai vai nos ajudar e vai nos favorecer. Seja a nossa tarefa do dia a dia, do trabalho, seja o nosso relacionamento com a nossa família, seja o nosso caminhar na rua, o nosso conduzir o veículo no trânsito, nas adversidades, qualquer momento, vamos procurar fazer ele com muito amor, com humildade, com muito zelo,
que nós teremos a ajuda do mais alto. E lembrando sempre que o tempo todo, em qualquer situação em que nós nos encontramos, nós temos oportunidade de servir ao Cristo, de servir a Deus. O nome, o título desse texto é Cada Qual. Então, cada um de nós tem experiências diferentes. Cada um de nós faz escolhas diferentes. Por isso, tão diverso, tão diversificadas são as nossas oportunidades, né? Tão diversificados são as situações. E outra questão que é importante, a gente não pode deixar passar, é que, veja bem, nós precisamos uns dos outros. Nós ainda não temos o conhecimento de tudo. Nós, se nós somos grandes cientistas, nós precisamos do humilde conhecimento de alguma tarefa que nós não temos o domínio, que nós não conseguimos executar e que precisamos do auxílio do outro. Nós podemos ser grandes cientistas, mas não sabemos consertar o nosso carro. Nós podemos ser professores graduados de altíssimo nível, mas não temos o domínio financeiro. Às vezes nós temos o descontrole financeiro das nossas contas pessoais. Nós precisamos da pessoa que sabe fazer o pão, nós precisamos da pessoa que sabe plantar. Então nós somos dependentes uns dos outros justamente para ver a necessidade do outro e para entender a importância do outro na nossa vida. Nós precisamos conviver para aprender uns com os outros, para aprender com as diferenças, para aprender com os valores que os outros já adquiriram, né? Então vamos valorizar todas essas oportunidades. Cada qual tem as suas particularidades, tem as suas questões para resolver, mas vem para essa vida recheado de bênçãos para compartilhar. Então nós temos muito para compartilhar. Que nós saibamos aproveitar os momentos, as oportunidades que nos são apresentadas, que passam à nossa frente, que passam à nossa porta, para podermos fazer o bem, para podermos aprender um pouquinho mais e para podermos servir. Que essa lição de hoje possa refletir nos nossos corações, nos nossos pensamentos, e que ela possa acrescentar muito para nós. Que Jesus abençoe a todos, gratidão e até a nossa próxima oportunidade, se Deus quiser.